Olá, muito Olá. boa tarde. Como vai você, meu Tudo bom, amigo? Darleide? Tudo bem? E com você aí de casa também. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso consultório. Espero que seja para você. Consultório também, né? É verdade. A gente traz consultas aqui também, né, Darleide? É verdade. Consultório é o meu programa, às terças-feiras, às 8 da noite. Aqui o programa é nosso, é o seu Entre Família. É verdade. Prazer estar contigo, prazer estar com você, Darleide. Obrigada. Eu já troquei algumas vezes também, viu? Eu Já sei. falei consultório. E assim vai, porque não deixa de ser uma extensão de lá aqui. Enfim, estamos todos unidos nesse propósito de trazer sempre o melhor para você que está aí do outro lado, através dos nossos temas, dos nossos especialistas, trazer sempre uma ajuda para você que está aí do outro lado e para a gente também, que a gente vai aprendendo um pouco mais a cada dia. É um prazer estar com você que está aí do outro lado, sempre acompanhando a gente. Sentiu falta de alguém hoje, né, do nosso time aqui. Pastor Aleixo hoje não pôde estar com a gente. Só assim para você entrar por ali, né? Eu sinto até aquele poder a mais. Mais unção. Mais unção, né? Mas olha... Obrigado, Mas ele obrigado aí pela amanhã companhia. está de volta, logo Verdade. está de volta aqui com a gente, sim. Esse é o seu programa de variedade, muitos temas, muitos convidados, mas você é que faz toda a diferença aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo. E o que nós teremos hoje para conversar? Para conversar, conversa. é conversa. E o tema de hoje, minha gente, talvez, não sei se você no começo do seu casamento teve uma pressãozinha, né? Assim, casou, e aí? Quando que vão vir os meus netos? Outras pessoas, e aí, quando que vai ter filhos? Sempre tem aquela insistência, pressãozinha, né? Uma Não insistência. estou insistindo, só estou dizendo Só que eu pra queria saber. ser vô, queria ser vó. Essa conversinha assim. Mas aí tem gente que decidiu não ter filho. Tem Pois é. casal que já conversa antes do casamento. Outros deixam para conversar depois, decidem depois por circunstâncias diversas. E como é o seu caso aí? Ter ou não ter filhos para os dias de agora? Quais são os motivos que levam alguns casais a não ter filhos? Desejar não ter filhos para agora? E aqueles que querem ter, o que sustenta? Uhum. E o programa de hoje, a gente vai trazer os prós e contras, viu? Você é quem vai decidir. Não vamos decidir por você. Mas vamos trazer aqui os prós, os contras. Deixa eu até já trazer um ponto aqui, estava dando uma olhadinha Nem na sei se pesquisa. tem contra, né? Pois A gente é. vai trabalhar questões Isso, que envolvem é. muitas decisões. Alguns colocam ali, vão pesando. Deixa eu até trazer um ponto aqui, Darleide, acho que vai talvez dar uma pesadinha. Eu estava dando uma olhada em uma pesquisa ali, feita agora recentemente, com uma família de classe média, ganhando em torno aí de 4 a 10 mil reais mais ou menos, o gasto de um filho, desde o ventre até os 18 anos, em torno de 400 mil reais. Tá E aí? podendo? Como é que fica? E aí? Vamos conversar sobre isso muito a sério. A gente trata assim de uma maneira leve, mas é assunto sério, é assunto de vida, de família, de gente que quer de fato viver feliz, viver bem, dar conta de viver bem. A nossa convidada de hoje é terapeuta de casal, ela está aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Jaque É a Franco. Jaque Franco, muito bom tê-la aqui com a gente mais uma vez. E ainda temos o nosso hashtag, o nosso quadro querido por aqui. Vem pra cá, Lucas. Muito boa tarde pra vocês, boa tarde pra você também aí de casa que tá sempre aqui ligadinho com a gente. Posso compartilhar uma coisa com vocês? Por favor. Eu lembro quando eu apresentava o Som na Tela e vinha apresentar o Entre Família, eu sempre trocava o nome. Sempre trocava o nome, não tinha como. A mesma equipe, inclusive, a gente olha assim, bate o olho, pronto. É mesmo, né? Mas estamos entre família, tá tudo certo. É tudo família, é verdade. Tudo família, tudo tranquilinho. E pessoal, é o seguinte, olha só, vou dizer pra vocês, ó, o Instituto de Protestos do Brasil está oferecendo agora um serviço de graça. Você vai lá, quer saber se seu nome tá aí com jeito, tem alguma dívida ou não, geralmente tinha aqui no cartório, pagar uma taxa, agora tá disponível e de graça, só entrar pelo site e você consegue ter esse resultado. Daqui a pouquinho eu falo sobre o caminho e no que vai ajudar. Vou falar também sobre uma ilha que tinha uma prisão ali de segurança máxima e agora funcionar como um ponto turístico. Um hotel, restaurante, decidiram manter toda a estrutura. Um turismo bem diferente, mas daqui a pouquinho eu trago fotos e conto mais sobre essa história. Muito bem, volta o Lucas com seu topete, teu topete tá Ai, bonito da hora, hoje, hein, menino? Que isso? Olha, Então, obrigado. Horas e horas à frente do espelho, né? caprichou. Muito gosto, obrigado. Pode Bem bater o vento que feito. for e não mexe, hein? Não. Esse não. Vamos que vamos, nós já estamos de volta com você aqui no seu Entre Família e muito mais. Estamos de volta, hein? Entre Família, de volta por aqui na sua TV Novo Tempo. Que prazer ter você sempre acompanhando a gente nos comecinhos de tardes aí. Coisa boa, viu? Agora deixa eu falar sobre o assunto de hoje. A gente vai falar sobre ter filhos ou não ter. Eu comentei na abertura do programa, Darleide, essa média aí, né? Uma família de classe média, gasto em média até os 18 anos do filho, 400 mil reais. Mas isso pode pesar, não, é muito gasto. Mas agora deixa eu falar também, quando a gente
ver o fruto de um relacionamento, né? Quando a gente vê aquele bebezinho olhando, com aquela carinha linda, a mãozinha tocando o nosso rosto, a gente sentindo aquele amor por aquela criaturinha ali, né? Tão indefesa, pequena, faz com que tudo possa valer a pena, né? Faz com que tudo vale a pena, os gastos, noites em claro, isso e aquilo. Então, dá para pesar um pouquinho aí e você escolher. Vai querer ter filhos ou não vai, né? É que não tem preço, né? O não tem afeto, o preço, carinho, o com amor, certeza. o desejo de construir uma família, isso não tem preço do ponto de vista emocional, afetivo, espiritual também, mas não custa nada sim levar em conta se há uma condição de trazer um filho para que isso também não signifique para o casal ou para a família um desdobramento de muito sofrimento. Esse é um assunto que a gente não deve simplesmente levar no romance. Ah, vou romantizar. Mas levar em conta também é muito necessário, importante. Vamos para a nossa hashtag de hoje, voltando para cá, Lucas Nascimento, conta pra gente. Caissô, eu queria compartilhar com você uma notícia que eu vi esses dias. Eu falei, acho que vale a pena compartilhar com o pessoal do Entre Família, o pessoal que sempre está juntinho com a gente. É que o Instituto de Protestos do Brasil, que reúne 3.700 cartórios ao redor do país, anunciou um novo serviço disponibilizado pela internet e de graça. É a Conferência de Protestos em seu próprio nome. Tá pensando, será que eu tenho alguma dívida ou não? Se alguém protestou em meu nome, eu tenho que ir lá no cartório, ver certinho, pagar uma taxa? Calma aí, ó. Protesto é quando o credor registra no cartório que uma pessoa não cumpriu com o pagamento de um título, ou quem sabe aquele boleto, né? Para realizar a consulta do credor, ele deve entrar no site, que está aqui, eu vou conferir com vocês, pesquisasprotesto.com.br, inclusive está aqui na tela também para você conferir, colocar o seu CPF e assim você vai descobrir se realmente há alguma cobrança no seu nome. Só lembrando, você não vai pagar nada por isso. Eu testei de manhã, fiz lá e tá tudo certo, viu? E olha só, em média o Brasil tem 924 mil títulos que são protestados por mês. É um valor somado, é uma cobrança que chega a 2,5 bilhões. E o Instituto agora criou também o alerta Avise-me, que ao optar pelo alerta, você vai receber um alerta no seu celular ou quem sabe até no e-mail que seu nome foi protestado. Então já vai adiantar. Eu fiquei até mais tranquilo porque eu estou numa mudança agora e o proprietário desse novo apartamento, ele pediu algum documento comprovando isso. Eu sabia que eu tinha que ir até o cartório, pagar ali uma taxa por isso, mas agora foi liberado, eu falei, consigo fazer de graça, tranquilinho, e entregar com a documentação ali para eles, facilitando realmente a minha vida. E agora você também quer conferir, tá na dúvida? Consegue fazer no site, a gente deixou aqui na tela para você, ó, pesquisaprotestos.com.br. Eu gosto de facilidade, não sei de vocês. Ah, com certeza. Acho que todo mundo, né? Vida, Essa né? desburocratização, a facilitação do cidadão pagador de impostos, que muito bem pode ter um serviço como esse, sem precisar ir em um cartório, pagar uma taxa. Sempre muito bom, muito bem-vindo, que tenham mais iniciativas de transparência como essa, né, Lucas? Verdade. Com certeza, eu faço sempre questão de trazer, poder compartilhar com você de casa, para facilitar realmente a nossa vida. Mas seguindo aqui para uma próxima notícia, eu acho que vocês gostam de, quem sabe, às vezes viajar, pensar num programa diferente. E tem muito turismo que é temático, você consegue. E eu já trouxe aqui algumas notícias de lugares que... Eu tô rindo, Lucas. Eu disse assim, pensar num programa diferente, não tô me oferecendo para fazer essa pauta. Não tô. Eu vou só soltando aqui, ó, vou deixando no ar aí. Boa. Mas eu já trouxe notícia também de alguns lugares históricos que, por razões, eles precisaram ser demolidos, mudar toda a história. Alguns são preservados, outros não. Mas esse aqui é diferente, ó, localizado lá em Ubatuba, a Ilha Anchieta, que já foi uma prisão de segurança máxima no litoral norte de São Paulo, vive hoje um momento um pouco diferente. É que o local agora vai contar com um hotel e também como um restaurante para receber os turistas. Anchieta é a segunda maior ilha ali do estado e em 1942 passou a manter os presos mais perigosos, tornando uma prisão de segurança máxima, que também foi palco de um dos maiores rebeliões, morrendo 25 pessoas ali. E só que agora é o seguinte, em abril deste ano, a Fundação Florestal do governo de São Paulo, que segurou à frente a gestão para uma empresa para realmente cuidar e transformar este lugar em um hotel e também num restaurante. Eu tenho algumas fotos para compartilhar com vocês sobre o lugar. Ele é super bonito, realmente, você vê aqui a ilha, fica aqui no estado de São Paulo. E é justamente esse ambiente aqui onde ficava o presídio de segurança máxima, que fica, aliás, ele já está desativado por um tempo, aqui as ruínas ainda.
ele poderia ser demolido ou então não ser tratado, agora vai virar um lugar turístico. Só realmente a ilha ali, o ambiente, o lugar já é lugar turístico, mas agora é direcionado para quem quer algo um pouco mais temático. E eu acho legal quando tem alguma coisa assim. Eu lembro que eu fui gravar em Belém, uma reportagem pro Entre Família mesmo, e era numa ilha, e tinha esse mesmo modelo. E o lugar hoje está preservado, ele não funciona como hotel, um restaurante, nem nada, mas ele está preservado as ruínas, então eles cuidam do lugar. Eu lembro que eu trouxe uma reportagem para cá, e foi legal conhecer um pouco da história. E esse daí vai ficar, lógico, durante uns 10 anos ainda, essa empresa cuidando, porque não é uma concessão, vai ficar para sempre, durante só 10 anos. Mas quem tiver, quem sabe, vontade de planejar aí, tem essa opção aí, quem sabe, para frente, conhecer um pouquinho. É um lugar diferente. Olha, eu não queria dizer nada não, mas fica uma dica para a produção aí, pra gente gravar um Entre Família, Eu acho de verão que principalmente, o né? Lucas disse que já foi a Belém, numa ilha lá em Belém. Ok? Então, Luquinhas, você sai da fila. Deixa nós, tá bom? Beijo pra você. Nem me liga pra pedir, ai, dá um jeitinho. Eu vou para ajudar na produção. Aí pode ser. Pra produzir. Ó, e eu sei que bom. o galera do Entre Família já viajou pra Europa também, viu, Darley? É verdade, Fica a dica né? aí pra Entre família. gente fazer uma Menino, viagem depois que a gente chegou, o orçamento caiu, viu? Tô te falando. Ai. Lucas, foi isso por hoje ou tem mais? Por hoje é isso, eu queria compartilhar com você essas duas notícias, lembrando do protesto aí pra você. Quero lá conferir? Tá na mão. E também trazer essa curiosidade, esse lugar diferente. Sempre que trazer alguma novidade, algo diferente, com certeza aqui no hashtag é o lugar e eu compartilho com vocês, meus amigos, e com vocês, aí meus amigos também de casa. É isso. Bom demais. Valeu, Luquinhas. Obrigada. Show. E a gente, e sabe assim, vendo ali aquelas fotos bem bonitas, né, Lucas? Lindíssimo lugar. Eu fiquei pensando de que outrora aquilo foi um palco de uma chacina, foi palco de algo horrível. E vem o próprio homem, depois de um tempo, e consegue fazer daquele lugar algo que torne um momento de uma nova história, de um novo momento. E não tem como eu não me lembrar que essa terra, com todas as suas agruras, ainda que com belezas, mas com toda a sua feiura pós-pecado, Jesus voltará e essa terra será renovada. E onde um dia foi caos, haverá nova terra, novos céus. Bendito seja Deus por isso, né? Amém. Obrigada, meu querido, e até amanhã. Vamos agora convidar a Jaque Franco para vir para cá. Ela é a nossa convidada de hoje, terapeuta de casais. Seja bem-vinda mais uma vez. E o assunto de hoje, hein? Vem que vem, muita conversa boa. Seja bem-vinda, Bom estar aqui com você de novo. Muito obrigada. Sente aqui. Obrigada. Porque essa história de uma certa pressão para ter filhos, quando um casal não quer ter filhos, né? Eita, que é uma conversa boa. Qual é o ponto de partida para um casal começar a pensar a ter ou não ter filhos? E eu estou pensando que ainda quando namoram, né, Jaque? Exatamente. Eu falo que antes do relacionamento existir, essa conversa já precisa existir, já precisa estar alinhada, porque antes de você se juntar com uma outra pessoa, você precisa estar bem resolvida com você, com a sua história e o seu parceiro também. Então, esse não é um assunto para o casamento, esse é um assunto antes. Então, quanto antes você estiver bem resolvida com a sua história, mais bem resolvida você está entre decidir ou não ter filhos. É uma decisão delicada? Claro que sim, mas eu acho que o ponto de partida é: eu estou bem com a minha história, senão eu acabo carregando para essa decisão alguns pesos. Como foi a minha história, como foram os meus pais. Então, é um assunto que mexe aí, não é simplesmente uma decisão, não é uma rotina. Não, minha rotina não cabe. Não, calma aí, será que não existe aí eu chamo o medo, a fé no mal? Será que eu não estou emprestando a minha decisão para colocar a minha fé no mal? De que pode dar errado, pode ser muito mais difícil do que eu estou imaginando? Eu acho que essa decisão aí é algo que dá pra gente bater um papo gostoso. Interessante até, nesse ponto, você colocando, da gente já saber antes, né? Sim. Até mesmo eu, na minha adolescência, desde adolescente, eu sempre quis ter filho, né? E quando comecei a namorar com a minha esposa, a gente conversou sobre esse assunto. Ela também sempre quis ter filhos, então pra gente foi algo bem natural, né? E isso é importante saber também, até para, desde solteiro, já conversar com os pais, para não ter muito aquela intromissão de ficar, e aí, quando que vão vir os netos, né? Pressionando. É importante isso também, né? Já conversar com os pais sobre isso. Com certeza, porque acaba criando aí um prejuízo no relacionamento com essa pressão. Seu pai está me pressionando, então vamos. Não, calma, essa é uma decisão dos dois.
É uma decisão dos dois, porque o preço a pagar nas noites, no dia, no investimento, como vocês estavam dizendo, acaba sendo do casal. Porque vó é muito gostoso, mas na hora que chora, devolve para quem, não é? Devolve para a mãe. Então, é algo que precisa ser acordado antes. O seu sonho é esse, tá? Mas o meu não é. Então, vamos conversar antes? E a gente precisa, inclusive, lembrar, né, Jaque, que é muito possível que, num relacionamento, se um tem como determinado não ter filhos e o outro não quer, um quer, o outro não quer, talvez isso seja um impedimento para o próprio casamento. Porque isso envolve muito de uma questão muito íntima. Uma mulher vai dizer, eu quero ser mãe. Mas ela está envolvida, namorando e até amando um homem que diz, eu não quero ser pai, ou vice-versa. Isso para dentro do casamento vai ser um desastre. Era muita frustração, né? Claro. Total. E assim, quando eu estudei a psicoembriologia, que é a psique do embrião ainda, ele recebe essa interferência emocional do ambiente e da mãe desde muito pequenininho. Então, é muito importante que esse ambiente seja um ambiente de amor, seja uma decisão em que eles estejam de acordo, seja algo pensado, sim. Claro que às vezes aconteceu. Sim. Ah, não tomei o remédio, aconteceu. Mas a partir do momento que eu sei como lidar com isso, é muito importante. Interfere totalmente esse bebê. Eu estive lidando recentemente com um casal que, aí é uma outra questão. Estavam decididos a ter filhos, depois, no casamento, um retrocedeu na ideia e não quer mais ter filhos. E essa mulher, ela tem feito investimentos de convencimento e o marido tem se mostrado resistente. Ela ficou vários dias sem tomar o seu anticoncepcional. Para que vai? Isso envolve traição emocional. Verdade. Isso envolve você ludibriar o seu parceiro, o seu marido. Isso já envolve uma questão maior que vai prejudicar esse casamento. Portanto, gente, o assunto que nós trazemos hoje não é um assunto, é uma questão de opinião. Não, isso envolve estrutura de família, bem-estar, casamentos que se mantêm, casamentos que se desfazem, não é, Jaque? Exato. E essa decisão é algo muito sério. A gente não está falando de algo que daqui a pouco eu não quero mais. Exatamente. Né? Eu comprei algo, daqui a pouco eu não quero mais. Então eu dou, eu me desfaço, enfim. E o que você diria num caso como esses? De que um retrocedeu, não, agora eu não quero mais. Eu também penso que pode ser um momento, né? Mas vai que? O que você pensa a respeito? Claro que nós precisamos entender todos os motivos por trás desse retrocesso, né? Condições financeiras, é o tempo, até onde esse casal entende a responsabilidade de ter filhos. Às vezes está num momento da carreira profissional que está alavancando bastante e decide não querer, né? Exato. É quando eu estudei a psicoembriologia, estava dizendo para vocês, eu estudei um caso muito delicado, onde o pai, eles decidiram não ter filhos, porém, aconteceu. Um descuido, eu acho que ela esqueceu, eu não me lembro muito bem detalhado o estudo de caso, mas eu acho que ela esqueceu de tomar a medicação uns 2 dias. E quando ela foi dizer, o relacionamento teve uma crise muito séria. Muito séria. Então, isso acaba acontecendo. Então, o que é importante, você me perguntou, então tá, ele não quer, mas ela quer, mesmo sendo algo que foi acordado antes, precisa ser conversado, levantado todos os pontos positivos, negativos ou pontos que precisam ser trabalhados, né, de consciência, porque assim como eu me dediquei em ser mãe por 9 anos da minha vida. Então, eu parei tudo para me dedicar a isso. Mas foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha. Então, é algo realmente que precisa ser acordado. E não tomar uma decisão de, ele não quer, na hora que acontecer, ele vai se acostumar, vou parar de tomar o remédio. Não, isso é uma traição, sim. Acaba rompendo aí uma fidelidade, rompendo a verdade. E um relacionamento que não é pautado na verdade sofre muitos prejuízos. E até mesmo para a criança que vai crescer naquele ambiente ali, onde ela não foi desejada ou pelo pai ou pela mãe, Sim. vai crescer com alguns transtornos, pode crescer com alguns transtornos também, né? Volta na psicoembriologia, né? Volta lá. Com toda certeza. Esse ambiente, essa sensação. Verdade. Uma raizinha de rejeição. Com toda certeza. Mas eu sempre me preocupo assim. Eu conheço uma pessoa, acompanho uma pessoa de perto e a decisão não quero ser mãe. Tá tudo bem, desde que você me responda olhando nos meus olhos que você não tem medo disso.
que é uma decisão por conta da sua rotina, não cabe um filho, um investimento que é real. Se você não tem medo por conta de comparar a sua história ou tudo que você viveu, normalmente a opinião volta. Não, eu não tenho como te dizer que não é. Eu tenho muita atenção, muito cuidado, especialmente quando as mulheres estão decididas a não ter filhos, de que essa decisão de fato se mantenha, porque ela tem um prazo de validade para voltar atrás. É o caso que a gente precisa encarar, ainda que a ciência esteja muito favorável, que mulheres além de uma certa idade, que outrora era quase que proibido, ainda tem lá suas dificuldades, mas há uma possibilidade maior. Mas aquelas que se mantêm em dúvidas, né? Aqueles casais que têm dúvida, não sei quando, não sei que agora, e o tempo vai passando, e isso me deixa um pouquinho apreensiva, com vontade de abraçá-los e dizer assim, vamos conversar mais de pertinho, mais profundinho, para ver se vocês conseguem desatar esses nós, porque quanto antes vocês decidirem ter, ainda que marque um prazo, não, tudo bem, nós vamos ter em 2 anos, em 1 ano que seja, eu acho que os nós, quando eles são desfeitos, facilita muito a vida como um todo. Exato. Eles precisam ser desfeitos para qualquer decisão. Eu falo que nenhuma decisão deve ser tomada se você tem esses nós. Emoções estão muito altas, não se toma decisão. Existem nós aí para serem resolvidos, não se toma decisão. Podemos conversar depois sobre isso, mas não fecha uma decisão, né? Então, normalmente, quem tem aí esses nós ou querem criar um muro para se defender e aí acabam se apoiando numa força, em trabalho, em outros ganhos. E a maternidade tem aí, eu sei que vamos aprofundar um pouquinho, a maternidade tem um custo alto? Claro que tem. Claro que tem, sentidos, né? Em todos os sentidos. Mas tem benefício. Mas vale tanto a pena. Demais. Nós vamos para o intervalo, né, Abinal? Rapidinho. Intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai receber aqui uma convidada falando um pouquinho sobre o que ela e o esposo, né, têm vivido em relação a isso. Ter filhos ou não ter filhos. É rápido e a gente volta já. De volta Entre Família, por aqui na TV Novo Tempo. Obrigado você que está aí acompanhando a gente, as amigas da costura, né, Darleide? Tem muitas costureiras, pessoal do ateliê acompanhando a gente, pessoal dos hospitais também. Sei que tem muitos hospitais que a TV Novo Tempo está lá o tempo todo levando essa mensagem de esperança, de amor, de salvação. Esperança e fé em Cristo Jesus, sempre esperança de um mundo melhor. E aqui no nosso Entre Família a gente traz temas diversos e hoje a gente está falando, para você que está chegando agora, né? A gente está falando um pouquinho sobre a questão de filhos, ter filhos ou não ter filhos. E agora, pesar na balança aí, questão profissional, questão do momento que a gente está vivendo, né? A interferência familiar, a gente vai falar sobre isso também, porque tem aquela pressãozinha da família, assim que casou, e aí, vão ter filhos, não vão? Quando vão vir os netos, né? Os avós geralmente tem aquela pressãozinha, né? E aí tem a pressão do próprio indivíduo, às vezes, assim, de será que eu estou errada, será que eu estou certo, será que é hora, será que não? Mas agora nós vamos conversar com alguém que com o marido decidiu não ter, é isso, Abinal? É verdade, é isso mesmo, viu? A gente conversa agora, a gente recebe aqui a cantora, ela que é cantora, né? Damares Curvelo. Não, ela é contadora. Contadora, né? É, contadora. Contadora, perdão. Olhei rápido, cantora não. Ela é contadora, viu? Contadora, acostumada com os cantores da rádio, né? Sempre cantores que a gente estava falando sobre isso agora. Damares, cantora, gravadora. Verdade. Mas ela é contadora, já está mudando a profissão da moça. Verdade. Mas canta também, Damares, ou não? Boa tarde. No louvor da igreja, até que a gente vai. Então tá bom, viu? Seja muito bem-vinda, Damares, que é contadora, então, esposa de pastor. E fala um pouquinho pra gente, Damares, sobre essa questão, né? Você e o esposo, né? Sentem pressão da família por essa decisão que vocês tomaram? Sim. Primeiramente, boa tarde. Obrigada por estar participando, né, com vocês nesse programa. Olha, quando a gente tem esse tipo de decisão e muitos pensam que é baseado em emoção ou, sei lá, por N fatores, a gente primeiro começa falando que não foi uma decisão que começou hoje ou quando a gente se casou. Eu acompanhando, né, o programa junto com vocês, a gente, desde quando a gente decidiu namorar, a gente tem conversado sobre isso. Eu já tenho essa decisão de não ter filhos tem um tempo,
Não que eu nunca tive vontade, mas sempre a família, né? Ah, mas quando você casar, você vai decidir, você vai querer, você vai mudar de ideia. Ah, não, quando você fizer 30 anos, vira aquela chavinha e vai vir à vontade. E eu acho que essa vontade nunca veio. Meus pais nunca cobraram. Eles falam assim, a gente se realizou com você, filha. Mas na família, em geral, sempre rola. Ah, 5 anos de casada, acho que já tá na hora, né? Já deu tempo, já. Eu acho que a gente não pode impedir isso. As pessoas vão sempre dizer o que elas querem, fazer as perguntas por mais inconvenientes que sejam. O mais importante é que o casal esteja decidido quanto a isso. No caso, você já era decidida antes, quando nem namorava ainda, nunca teve vontade de ser mãe. Lembrando que a Damares é casada há 5 anos e ela, por ser esposa de pastor, tendo sua profissão como contadora, mas por ser esposa de pastor, o que isso é uma questão interessante de a gente pontuar também? É que os pastores na igreja adventista, eles não ficam por um longo tempo num mesmo lugar. Eles mudam bastante. Por exemplo, antes vocês moravam onde? Vocês moravam em... Exatamente. Hoje vocês estão em Porto Velho, ou seja, família longe. Tem alguns aspectos também que hoje para vocês são importantes na decisão de não ter filhos. Conta pra gente sobre isso. Então, voltando um pouquinho, eu não tive vontade, assim, na minha adolescência e tal. Claro, eu já tive vontade quando criança, aquele momento de boneca, 5 filhos, tudo muito bonito quando criança. E depois do tempo fui amadurecendo a ideia e quando eu comecei a namorar com o Jales, que é o meu esposo, eu conversei exatamente com ele sobre isso. Ele tinha vontade, eu falei assim, a gente está amadurecendo um pouco mais a ideia, porque assim, ele já não dá para levar esse relacionamento adiante, porque não é que eu bati o martelo 200%, mas é uma opinião minha, não estou afim, não estou disponível, existem vários fatores que influenciam, e um dos fatores foi você como pastor. A gente nunca vai ter 100% de certeza que vamos estar perto da nossa família para ter aquele apoio, ter aquela rede de apoio. A gente estava em Rio Branco, no Acre, as condições são um pouco mais precárias na questão de saúde. Então, isso já era um ponto a se considerar de, poxa, se a gente tiver filho aqui, como é que vai ser se o filho estiver doente? Se eu ficar doente também, a nossa família não tem como vir ajudar a gente, é muito distante. Se hoje minha família quisesse me visitar, provavelmente não teria bom naquele dia para eles irem para lá nos socorrer. Então, essa questão de estar um pouco distante da família pesa sim. Eu vim de um diagnóstico desde os meus 12 anos de idade de problema de coluna. Eu não posso exceder um determinado peso, porque isso afetaria, inclusive, a minha mobilidade. Eu teria que usar cadeira de roda. Damares, então, são assim... Damares, só um minutinho. Eu acho que a gente está com um pouco de interferência com a sua conexão. Nós vamos te chamar outra vez para fazer essa reconexão, de modo que seja... Deu certo agora, produção? Ah, que bom. Perdão, vamos retomar então. A tecnologia, né, gente? Ela está longe da gente, mas volta para cá, meu amor. Obrigada. De nada. Só voltando um pouco, que assim, quando eu era criança, eu tive vontade de ter filhos. Isso não era desde pequena. Eu tinha várias bonecas, né? Eu queria ter 5 filhos, vamos lá. Mas a partir do momento que eu fui amadurecendo, fui criando um pouco de noção de mundo e também recebi o diagnóstico do meu problema de coluna com 12 anos de idade, que me possibilitaria de ganhar muito peso, porque isso poderia afetar a minha mobilidade, de eu ter que usar uma cadeira de rodas e tudo mais, isso já foi um ponto de que, quando eu comecei a namorar, eu coloquei isso como um ponto de que, isso, por causa do meu problema de saúde, é um ponto pelo qual eu não quero ter filho. A nossa distância de família, morar em Rio Branco, o acesso à saúde já era um pouco precário. Como é que seria para a família vir estar com a gente? A gente não tinha uma rede de apoio. A minha família é da Bahia, a família do meu esposo é de Tocantins. Então, são vários pontos que ele se conectando, falava assim, eu acho que é melhor não ter. E o seu marido, então, ele se adequou a isso, né? O seu marido, então, hoje entende, tá tudo bem para vocês enquanto casal. Isso, então. Ele também, quer ter filho? Ok, mas também não era o sonho da vida dele. Diferente do apresentador que falou que desde a adolescência dele, da juventude dele, ele queria ter filho. Ele também nunca teve assim, meu Deus, o sonho da minha vida é ser pai, a paternidade me preenche e tudo mais. Então, quando a gente conversou, e aí a gente vai falando também, né, a distância da família, o meu problema de saúde, questões financeiras que a gente tem que colocar isso como um ponto importante também. E
como cristãos, a gente entende a responsabilidade que a gente tem com a criação de um filho, com que Deus, quando voltar, vai pedir a ele, vai perguntar pra gente, né? Cadê o filho que eu lhe dei para você criar, para você cuidar? Então, a gente colocou esses pontos em questão aí sobre não ter filho. Lembrando que eu amo criança. Olha ela se defendendo. Tá. Nós cremos nisso. Você tem carinha de que sim, ama muito criança e que tá tudo bem, nem precisa se justificar. Beijo pra você, meu amor. Uma coisa é a gente pensar, obrigada, viu, Damares? Obrigada, Uma coisa é a gente pensar, não é, Jaque, que assim, você chega às suas conclusões. Sempre resta ali uma justificativazinha, porque vai que pensam que eu sou um monstrinho, que não gosto de criança. Tem esse sentimento também, né? Sim, a autoexplicação, né? Deixa eu já me defender para o mundo que vai me atacar, deixa eu já me antecipar, né? Porque hoje a expectativa não só da avó, dos tios, mas da própria sociedade. E aí, casou e quando vai ter filho? É automático essa expectativa. E aí é importante que a gente tenha bem resolvido os nossos próprios motivos para que a gente não precise ficar aí se justificando muito e... Porque às vezes até, né, já que a gente, quando casa, a gente que vive o ambiente cristão, a gente vê a Bíblia dizendo, né, lá desde o começo, né, sede fecundos, multiplicar, e aí às vezes a gente fica com aquela pressão, como a Daleide até comentou um pouquinho antes, né, aquela pressão, nós mesmos com aquela pressão, puxa, eu preciso ter filho então, eu preciso fazer a minha parte, senão meu casamento não vai estar completo, senão a nossa vida conjugal não vai estar completa. Tem pessoas que levam um pouco disso, tem né? pessoas que acreditam que elas nem são abençoadas, caso elas não tenham filhos, elas devem estar desagradando a Deus, justamente pela compreensão de que Deus nos fez para sermos fecundos, mas é tão bom que nós tenhamos maturidade espiritual em todas as áreas da vida, para nós levarmos em conta de que a própria Bíblia também abre a possibilidade de a gente contar com quem sabe nem ao menos casar, quem sabe nem ter filho, para se dedicar à pregação do Evangelho, à obra do Senhor, à caridade, à bondade, à misericórdia, com relação a tantos filhos outros, órfãos e suas necessidades. Então, esse peso da religião também é uma realidade, sim, Abinal. Pessoal, nós vamos para a dinâmica agora na tela, vamos pensar dos prós e das questões para termos ou não termos filhos, é isso? Fatores a serem considerados ao ter filhos. Vamos lá, vamos considerar, Jaque? Vamos. Juntos. Vamos aqui. Responsabilidade financeira, o que dizer a respeito? Um fator muito importante. É claro que ele não é crucial. Eu conheço uma pessoa que diz assim, junto com a maternidade, junto com a gestação, o pão vem debaixo do braço. Deus manda. E não que não seja real, mas se a sua condição, o que nós vemos é uma sociedade, às vezes, é muito precária financeiramente e com muitos filhos e acaba tendo prejuízos. Os próprios filhos acabam tendo prejuízos. Então, assim, a responsabilidade financeira precisa ser discutida com o casal. Então, nós temos condições financeiras para ter um filho? Quantos filhos? Nós estamos falando não somente de fralda, porque o crescimento dos filhos é algo muito rápido. Nós estamos falando de investimento de roupa, de medicamento, de convênio médico, de escola. Então, conversar sobre tudo isso antes do nascimento também é muito importante, para que a gente não fique aí à mercê dos acontecimentos. Existem coisas que não são programadas, mas nós temos como nos antecipar. E acho que é esse ponto. Isso faz parte do planejamento familiar. Planejamento. Verdade. Próximo ponto que traz pra gente aqui, redução da liberdade. Inclusive, eu conheço tem dois casais de amigos que eles, conversando com eles gostam de viajar bastante. Tem um casal que é bem do esporte, eles gostam muito. E aí eles, até conversando com eles há um tempo atrás, a gente não pensa muito em ter filho, a gente vai acabar perdendo um pouco essa liberdade. E hoje os dois casais têm filhos, levam para as viagens juntos, praticam, outro casal, né, pratica esporte junto. A menininha tem 2 aninhos, acho que 2 aninhos, e já esquia, faz um monte de coisa junto com eles. E eles estão amando, os dois casais estão amando isso, né? Mas é algo que precisa ser bem colocado também, porque vai ter, né? Vão ter alguns ajustes. E adaptado. Antes eu poderia escolher qualquer restaurante. Agora eu preciso ter um certo cuidado. Tem estrutura?
Eu tenho como trocar, eu tenho aonde ficar, é coberto, tem uma estrutura de repente, se for maiorzinho, de parque. Então, você acaba se adaptando. Sim. Como qualquer outra decisão, você acaba se adaptando. Então, não deixa de fazer. Não. A única coisa que você vai precisar adaptar. De repente, você viajava 3 vezes no ano. Vai precisar reduzir um pouquinho, ou adaptar os lugares que você vai, ou aprender também que o filho ele não toma lugar de ninguém. Às vezes, colocar o filho no lugar do marido é um sério problema. Um sério problema. Conheço uma pessoa que disse assim, eu amo meu filho, você acredita em mim? Eu falei, claro que sim. Mas eu perdi a minha esposa. Eu falei, é um outro problema, não é o problema do seu filho. Vamos adaptar aí o entendimento de que cada um tem o seu lugar, né? E aí essa liberdade acaba perdendo um pouquinho, ela é real, não tem como fantasiar aí, mas dá para se adaptar. Esse casal de amigos do Abinal, né? Uma dos filhos ali, uma menina, já esquia, mas ela esquia agora que está maiorzinha. Então, envolve sim, em algum momento eles tiveram que ficar sem viajar, a mãe teve que ficar com esse bebê, amamentando, acordando menos, quer dizer, acordando mais vezes. Há toda uma dinâmica que muda, tá bem, gente? Então, isso sim é um aspecto a ser levado em conta, mas que ele não seja o peso definidor de toda uma decisão de não ter filhos, porque, sabe, pode ser muito pequeno diante de uma estrutura maior que envolve uma família. Vamos pensando juntos, tá? Mais uma questão aqui pra gente pensar. Estresse e cansaço. E aí, já que estressa e cansa mesmo. Pois é. Eu acho que as noites de sono é um grande fator bem estressante. Eu não sei como vocês ficam sem dormir, mas a grande maioria... Porque é dormindo que a gente repõe hormônios do bem-estar. É dormindo que a gente absorve o que nós aprendemos durante o dia. Então, uma noite bem dormida é uma noite revigorante. Mas existem noites, e nesse início aí da chegada de um bebê, que não tem como você ter esse privilégio, né? Você precisa aprender a doar, a servir com o seu tempo e com a sua noite de sono. Então, realmente é o esforço. Tem um estresse grande, mas o que a gente precisa aprender é o quê? Decidir ter filho. Vai ter estresse? Vai. Eu vou precisar ficar acordada? Vai. Vai. Então, como que eu preciso me adaptar? Para mim, foi muito difícil, porque eu queria deixar a casa sempre em ordem. Vai que chega alguém, nós somos pastores. Casa de pastor, você sabe como é. Então, eles vão chegar para visitar. E o meu marido foi muito especial nessa fase, porque ele falava assim para mim, você não dormiu à noite, vai dormir de dia. Vai dormir agora, ela está dormindo, você pode dormir. Faz toda a diferença. Existe uma culpa, um peso que a gente coloca às vezes, e a gente consegue diminuir isso, sendo mais leve, né? Sendo mais gentil com a gente mesmo. Até hoje de manhã eu estava vendo um videozinho que me remeteu ao passado, né? Há 10 anos atrás, de um casal que resolveu filmar a rotina deles com o bebê. Algumas câmeras ali no quarto e até mostrando os horários que o bebê acordava. Gente... Olha, o bebê tinha alguns momentos que acordava a cada 15 minutos, meia hora. Só de ficar vendo ali eu já cansei, viu? Lembrando, né, de como era. Aí prepara uma madeirinha, aí volta, vai. Aí o esposo segura enquanto a esposa vai fazer uma madeira. Então, toda aquela troca ali cansa muito, né? E aí depois, no caso do esposo ali, ele ainda foi trabalhar fora, né? A esposa, claro, continuou naquele ritmo com a criança em casa e o esposo trabalhando fora, o cansaço, gente, é uma só realidade. Deus. É uma só realidade. Deus, né? Não tem como fugir disso aqui. Ter filhos, sim, vai gerar algum estresse para o casal, para a família. Sim, vai cansar, porque não tem outra maneira de ter um bebê completamente dependente de você. Ou você se dedica a esse tempo de estresse e cansaço para administrar do melhor modo possível, ou você simplesmente vai se arrebentar nessa história. Não dá para fugir. Neném chegou, vamos encarar isso aí, porque tem estresse e cansaço para administrar. Verdade. Próximo tópico que chega para a gente, compromisso de longo prazo. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? E é algo vitalício. É para a vida toda, como você comentou. Não tem como devolver. Não dá. Tem. Nasceu não, já está na barriga. Minha gente, é só se preparar para o resto da vida, né? Não tem e se adaptando, porque eles crescem e as responsabilidades, elas também vão se adaptando. Né? Então, como é a longo prazo, então hoje a sua preocupação é em não dormir, daqui a pouco você já está dormindo, mas sua preocupação é outra. Então, é realmente se adaptar o quê? Mentalmente. Se eu já sei que existe essa demanda, então eu preciso me adaptar, porque é a longo prazo. Apesar de eu ser uma mãe que, devo dizer,
Também não é uma preocupação a vida inteira. Não é que um filho vai gerar para você um estresse a vida inteira. Há situações que são mais desafiadoras, mas se pela graça de Deus o filho dá certo, você também vive a alegria de uma maternidade, de uma família, porque é preciso colocar, inclusive assim, para quem tem aquele medo, Deus me livre de ter filho a vida inteira. Eu lembro agora, eu estava recentemente lá na guerra em Israel, e a tentativa de voltar para casa e aquela expectativa. E aí eu lembro que num dado momento eu pensei, bom, minha filha está casada, está bem casada, está cuidada, está bem. Se eu morrer, pensando assim, né? Meu marido, se eu não voltar, ele vai casar de novo. Mas assim, quanto à minha filha, eu pensei, ela está bem? Está bem. Então chega essa hora que seu filho também pode ficar bem, porque ele vai ser dono do nariz e vai se resolver. Então quando a gente fala a longo prazo, também não precisa a gente assumir esse mundo nas costas de como seu filho vai ser sempre dependente de você. Não é para ser. É só pra gente E tem o desfrute, isso, né? O momento do desfrute, assim. Fiz um bom trabalho. Isso, não é? É isso aí. Mais uma. Vamos lá. Tem mais uma aqui? Isso, incerteza. Ai, menina, a vida é tão incerta, não é? Que dizer disso? Já. Nós iniciamos falando sobre, será que a minha decisão está pautada nas lentes do medo? Então, esse é um ponto importante. Será que eu atendo pessoas muito complicadas, então eu não quero gerar um ser humano complicado? Essa não pode ser a nossa lente de decisão. Porque se o mundo ele está tão mal, ele precisa do quê? De filhos bons. Então, às vezes, essa decisão que está sendo um impedimento, ela precisa realmente ser o fator decisor. Vamos lá, eu preciso colocar pessoas boas nesse mundo. Esse mundo precisa dos meus filhos. Ele pode ser a resposta aí para essa geração que está ruim. Então, essa incerteza pode vir da sua história. Traz um peso, né? Vem da realidade também, assim, Jaque, porque veja... Sociedade, né? Tem o que depende da gente, né? Depende de eu estar bem, depende de eu me dedicar, depende. Mas depende de uma escola, que nem sempre vai ter os mesmos princípios e valores que eu. Depende da cultura, depende das escolhas do próprio filho, depende da economia, depende de uma, sabe, de um mundo. Então, tem umas incertezas. Agora, o que você nos faz pensar, e eu gosto dessa sua visão, é de que, assim, quais são as suas certezas, né? Exato. Quais são as suas certezas para você não trazer um filho já num ambiente de insalubridade emocional e de outro sentido também. Tem esse ponto do livre-arbítrio da criança, né? Sim. Mas a partir de quando? Depois, né? Porque a gente tem a formação do caráter da criança, por isso que vale a pena um esforço no início, que você está ali demandando de tempo, lendo a Bíblia, lendo revistinha, ensinando o caminho, corrigindo, porque daqui a pouco ele vai andar no automático, né? Mas então, essa entrega do início é uma entrega passageira. A gente falou sobre o estresse, e quando a gente está ali no estresse, parece que quando alguém chega e fala assim, vai passar, parece que é mentira. Nunca vai passar. Eu nunca vou dormir de novo. Eu já conversei com pessoas que falam assim, minha vida nunca mais vai ser normal. Eu falei, que isso? Porque a gente acaba olhando através das lentes aí da generalização, né? Aquilo nos consome. Mas não, é uma entrega momentânea que está criando ali fundamento, alicerce. E não ouvir pessoas pessimistas, né? Exatamente. Querendo ou não, tem boa, muito. Exato. Disse a diretora que nós já extrapolamos um tempo. Ai, meu Deus. Mas é que a Vamos conversa chamar é o boa, intervalo já. então, né? É rapidinho, a gente vai para o intervalo, continua nesse bate-papo aqui, muito bom. A gente volta já. De volta por aqui no seu Entre Família e a gente vai falar agora sobre um tema muito importante. Deixa eu perguntar para você que está em casa aí. Em algum momento você já se perguntou por que existem tantas guerras? Por que está acontecendo essa guerra e tantas outras ao redor do mundo? Onde está Deus nesse momento quando a gente vê pessoas inocentes sofrendo? Por que Deus não impede tanto sofrimento? Será que Deus ele realmente existe? Qual é a origem da nossa vida? E Deus, ele é o criador de tudo, não é mesmo? Será que foi Deus que criou o mal também? A dor, o sofrimento, as guerras, já que Deus é o criador? Pois é, esses conflitos, eles deixam a gente cheio de perguntas, dúvidas, criando várias teorias também. E nós, como cristãos, encontramos as respostas para essas e muitas outras perguntas, aonde? Na Bíblia, na Palavra de Deus.
Mas, infelizmente, muitas pessoas ao redor não só do Brasil, mas ao redor do mundo também, elas não conhecem a verdade que eu e você conhecemos. E até mesmo conhecendo a verdade, vem algumas dúvidas na nossa mente, mas a gente sabe a quem recorrer para tirar essas dúvidas. E é por isso que a gente precisa da sua ajuda. Nós precisamos que você, amigo, amiga da Novo Tempo, una-se a nós, numa grande corrente do bem, para produzirmos um novo guia de estudos, A Origem de Tudo, de onde viemos. Esse é o novo guia de estudos que a Novo Tempo, junto com os Anjos da Esperança, está querendo produzir para enviar. Esse estudo ele foi preparado pelo jornalista e escritor Michelson Borges, que responderá a essas e outras perguntas por meio sempre da Palavra de Deus, trazendo também evidências científicas incontestáveis sobre esse tema. E a gente sabe que o mundo ele precisa descobrir essas verdades e você pode nos ajudar a fazer a diferença, a levar essa mensagem ao redor do Brasil e do mundo para tantas pessoas que precisam conhecer do amor de Deus. E eu te convido a descruzar os braços, unir-se a nós nessa grande missão de transformar vidas. Faça parte do projeto Anjos da Esperança, fazendo a sua doação financeira, nos ajudando a produzir esse novo guia de estudos que nós queremos produzir e já deixar tudo prontinho para, a partir do dia 25 de novembro, já lançarmos esse material, onde nós teremos o Anjos em Ação. Então, dia 25 de novembro, a gente quer fazer o lançamento oficial desse novo guia de estudos. E só para você entender um pouquinho, quando você doa R$10, a gente consegue produzir e enviar 2 guias de estudos que vão chegar gratuitamente na casa de 2 pessoas, 2 famílias, né? Ou seja, imaginando aí, cada família tendo em média 3 a 4 pessoas, olha quantas famílias você pode ajudar, quantas pessoas doando apenas R$10. Então, nos ajude. Faça a sua parte, descruze os braços e vamos juntos levar essa mensagem. Abinal, como é que eu faço para fazer a minha doação, entrar em contato com Anjos da Esperança? Faz o seguinte, você pode ligar para o 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30 e já fazer o seu cadastro para se tornar um Anjo da Esperança. Ou também pode fazer a sua doação através da chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Então, vamos lá, descruze os braços e vamos juntos levar essa mensagem de salvação e esperança para tantas pessoas que estão precisando agora, tá bom? Seja você também um anjo da esperança. E a gente volta aqui a falar sobre esse assunto, trazendo uma dinâmica, falando um pouco sobre as vantagens. Já trouxemos aqui vários prós, contras, né? No último bloco da lei, a gente falou um pouquinho sobre alguns pesos, né? Cansaço, estresse, compromisso, responsabilidade. Mas vamos falar agora daquela parte gostosa, né? Parte boa. São as vantagens. As vantagens, né? De ter um filho. Vamos mudar aqui as telas para a gente ir para esse aspecto. Tá lá? Amor e carinho. Amor e carinho, ok. E aí? Amor e carinho. Ter filhos. Ai, meu Deus. Amor e carinho. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque quando você serve, quando você doa... A minha própria experiência com a maternidade foi essa. A primeira fralda que eu troquei na minha vida foi da minha filha. Eu casei muito novinha, com 18 anos, mas eu não tinha isso de sobrinhos, sabe, muitas pessoas têm. E foi um desafio para mim quando eu me vi grávida. Mas quando eu comecei a essa troca de carinho, de amor, e vendo que quando eu dava, eu recebia, isso me preenchia. Então, quando eu falo sobre a maternidade, quando a gente fala sobre o carinho e sobre amor, realmente existe essa troca no servir. Você acaba sendo suprida quando você supre a expectativa de um ser que está ali totalmente dependente de você. Então, eu acho que é um pontaço a se levar em consideração positivo. Quando meu filho nasceu, eu acompanhei o parto também. Gente, foi uma emoção. A hora que ele saiu ali, né? O médico falou, vai nascer. Aí eu olhei e ouvi o primeiro chorinho dele. O choro que veio de mim foi um choro que eu nunca tinha sentido antes na vida. Eu acredito. Um sentimento totalmente diferente. E foi algo
novo, né? Foi até hoje, foi a experiência mais linda que eu vivi na minha vida. Foi o nascimento do meu filho. E dali para frente, olhando a carinha dele, tinha noites em claro, muitas, né? Mas olhar aquela carinha, chegar em casa, aquele cheirinho de neném em casa, que gostoso. E muitas pessoas pensam que vai existir o melhor momento. Quando eu estiver preparado para ser pai. Não é nesse momento que você é preparado. Quando nasce o filho, nasce o pai. Quando nasce um filho, nasce a mãe. Você disse assim, que quando você trocava a fralda ou quando você recebe sua filha, você tinha uma... Mas naquele primeiro momento não tem essa troca consciente do que significa uma troca. Porque um bebê não te dá nada naquele momento, além de estar nascendo. Ele vai chorar, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô. E assim, de onde vem esse amor? Gente, isso é um negócio divino, não tem explicação. Deus. Tá bom? Isso é um negócio divino que faz esse homem, quando vê o neném nascer, ele começa a chorar e é o maior amor da vida dele que está nascendo. Isso é divino, não tem como a gente explicar essas coisas, tá bom? Então, amor e carinho... Nessa relação, é muito além do que um amor de troca. Porque vai demorar para o teu filho te trazer alguma coisa de retorno por si só. É interessante isso. O que mais, meu amor? Compromisso de longo prazo, a história do legado. Antes nós falamos de compromisso de longo prazo, agora vem o benefício do legado. O que seria o legado? O legado, a marca que eu deixo nessa geração. Eu falei que... E a gente volta a esse assunto. O mundo está mal, esse é um fato? Sim, mas como que eu faço para melhorá-lo? Eu posso aqui entender que existe uma missão em ser mãe, existe uma missão em ser pai. Nós não estamos simplesmente gerando para um suprimento de uma expectativa minha. Eu não estou simplesmente gerando porque é um sonho infantil. Desde criança eu tinha minhas bonecas. Isso é lindo, é gostoso. Mas não, quando a gente pensa num planejamento familiar, nós precisamos entender que existe uma missão, que Deus conta com a gente nessa missão. Então, colocar um filho é sim colocar valores e princípios em um mundo caído. E essa resposta do amor que a gente comentou um pouquinho antes... vem também dessa parte do legado, quando a gente deixa, né, esse legado para ele, a gente vê que ele realmente está seguindo os passos daquilo que a gente ensinou. Especialmente nós considerarmos que, enquanto cristãos, principalmente, o legado maior que você vai deixar para o seu filho, a herança maior que você vai deixar para o seu filho, que seja a fé, que seja um legado espiritual, não é nem o que a gente deixa para os a educação, filhos? Não, quando a gente tem bens e acumula herança, e deixa de herança. A herança espiritual não está aqui, mas vale a gente comentar muito sobre isso no outro momento. A herança espiritual, o legado espiritual é a grande questão para a gente levar em conta. Mais um. O enriquecimento pessoal, substituindo ali pelo cansaço e estresse, né? Enriquecimento pessoal. O que falar sobre isso, né? O quanto os pais crescem, né? Como comentei ali com o nascimento do meu filho, sentindo o amor de Deus por mim, né? Cuidando do meu filho, eu senti o amor de Deus por mim, né? O cuidado, tipo, foi o que a gente comentou. Eu não recebia aparentemente nada em troca, mas eu doava aquele amor. É o mesmo amor que Deus doa por nós também, né? A gente nem merece ser amado e é tão amado. Não merece. A gente recebe nessa troca, mas a gente não tem noção, né? É a conta gotas, a gente não consegue mensurar isso, né? O enriquecimento pessoal é dos dois lados. Então, quando nós estamos nos deparando ali aquele momento da maternidade, é tudo muito novo. Você volta a estudar assuntos que você não imaginava. Eu me lembro de estudar assuntos como reinventar o casamento depois que os filhos chegam. Desafiador isso. Eu me peguei me enriquecendo mesmo com vários conteúdos, conteúdos infantis, enriquecimento pessoal. Como pessoa, eu cresci muito. Eu me lembro como uma boa colérica. O trabalho do Espírito Santo foi muito duro na minha vida. Foi muito precioso. E a maternidade, ela me moldou tanto junto com o Espírito Santo. Eu aprendi a lidar com a empatia. Eu aprendi a ver as pessoas de uma outra maneira quando eu vi um serzinho ali dependendo de mim para tudo. Muito bom, muito bom. Próximo, o que nós temos aqui? Companhia dos filhos. O problema é que os pais muitas vezes não estão sendo companhia para os filhos. Mas enfim, outra questão. E é uma companhia que não é somente ali no período de licença maternidade, né? Existe uma demanda
emocional de uma criança, tanto da figura materna quanto da figura paterna. Existe um suprimento ali, então a gente aprende a lidar com a companhia deles, porque muitas vezes o pai trabalha muito, então a criança acaba sendo uma companhia, e a mãe aprende o lugar de ser aí uma amiga, de ser uma conselheira, né, dos filhos. Então a companhia é algo que a maternidade traz. Eu acho que é um dos pontos que pesa também na hora em que o casal pensa, né? Quando ficarmos mais velhos, né? Quem vai cuidar da gente, né? E companhia, como é que vai ser, né? É um dos pontos que geralmente se pensa também, né? Vale a pena pensar assim. Verdade. Não que seja garantia que tendo filhos você vai ter companhia, não garantia que seus filhos estarão com você. E também eu quero pontuar aqui muito rapidamente, eu sei que o tempo está estourado, que é assim, Jaque, também. Não estamos em nenhum momento aqui trabalhando de tal maneira que reforce o que você pense no sentido contrário. Não é campanha quanto a isso. Mas também levar em conta de que ter filhos, por melhor que seja, por mais difícil que seja, eles não resolvem nossos problemas mentais, emocionais, o de ordem nossa. Por exemplo, ter um filho vai me tornar mais empático, mais paciente? Não necessariamente. Ou mesmo para segurar o casamento, muito pelo contrário, né, Darlene, ou para segurar o casamento, mas muito pelo contrário. Se é alguém que tem questões pessoais não resolvidas, isso pode ser potencializado e uma criança pode vir a sofrer com impaciência, com falta de empatia, com falta de respeito, porque maternidade e paternidade não cura a cabeça de ninguém. Dependência emocional, esse estresse e depressão pós-parto, então, várias situações precisam ser tratadas antes dessa decisão. Tá. E aí tem um próximo que já foi citado aqui pela Jaque, que é contribuição, né? Quando você diz assim, será que o mundo não está precisando de filhos bons, né? Então que sejam os nossos. Exato. Meu amor, mas muito obrigada, viu? Muito bom ter mais uma vez a oportunidade de receber você. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, a rede social da Jaque aparece aí no vídeo, jaquefranco.oficial, porque não é qualquer coisa, tem que ser oficial, menino. Segue lá, jaquefranco.oficial. Obrigada. Que temos por agora, produção? Temos a nossa mensagem com ele, Robson Aleixo. Estou com você, parece que não, mas eu não resisti à saudade. Eu consigo falar com você daqui, que bom poder compartilhar esse momento aí. Não pude estar aí com você, mas a gente pode parar um pouquinho e refletir sobre um texto que fala demais no centro da questão que estamos discutindo hoje. A minha Bíblia está aberta aqui e eu queria que você prestasse muita atenção num pedaço de uma conversa muito famosa, que está lá no Evangelho de João, o encontro de Jesus e uma mulher samaritana. Só para a gente rapidamente entender o contexto, Jesus se dirigiu a uma cidade de samaritanos e, pensando em como Jesus é e como ele fazia as coisas, obviamente você pode pensar, Jesus estava indo intencionalmente para falar com aquela mulher. As pessoas ao redor podiam não entender os contextos, mas Jesus nunca permitia que alguém fizesse a agenda dele. Ele não era pego de surpresa. Ali, naquele encontro, num poço, meio-dia, calor, as pessoas evitavam pegar água nesse horário, obviamente, porque é muito mais difícil alguém que preferiu a solidão, escolheu o desconforto de estar sozinha no momento mais quente do que passar por um outro desconforto social de ser exposta, de estar conversando com as outras pessoas. E ali estava aquela mulher, mas Jesus foi ao seu encontro. Nessa conversa que passou por adoração, passou por adorar a Deus em espírito e em verdade, passou por adorar a Deus em qual lugar, Jesus vai caminhando até chegar no seu coração. E ali ele se apresenta como solução. Ele olha para ela no capítulo 4, verso 13, diz assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água, a água que ela estava pegando, a água natural, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Jesus é o ser mais lógico que existe. Jesus sabe construir um texto, uma conversa com coerência e coesão. Mas aqui, aparentemente, ele está se dissociando completamente da própria história que ele está falando. Eu vou dar uma água para você que vai te saciar completamente, você vai jorrar pela vida eterna. Ela fala, então eu quero. Ele fala, vai buscar seu marido. Como assim? Não tem nada a ver marido com a história.
Mas se você perceber, Jesus não se desvia da sua lógica. Jesus está conversando com uma pessoa vazia, que procurou significado a vida inteira dela através de um marido. Jesus responde para ela, você disse bem, você já teve 5 maridos e esse não é seu. Ou seja, você procurou uma água que te satisfizesse o ser, que desse significado, relevância para você a vida inteira e tentou isso num primeiro marido, depois no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. A gente, às vezes, ouvindo isso, pode dizer assim, o meu problema não é igual ao dessa mulher. Mas o que Jesus está dizendo é, sim, só que o que para ela era marido, para você pode ser bens, pode ser posses, pode ser um título, pode ser muitas coisas. O que Jesus está dizendo é, eu crio seres completos, pessoas que têm significado em si e que eu e a minha presença, o meu relacionamento com eles, dão para eles um significado, uma essência do ser que eles não precisam se completar ou pensar em se completar em uma outra coisa. Ou seja, quando Deus te chama de filho, você chegou no ápice da existência. Quando Deus olha para você e fala, eu te aceito, você está no ápice da existência. Quando Deus fala, eu dou significado para a sua vida, os significados não precisam ser completados com qualquer outra coisa. Muitas vezes alguém está querendo ter um filho, mas é mais importante aqui se considerar e saber que é um filho de Deus. Excelente, obrigado, pastor Aleixo. E a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, a gente tem mais um episódio do quadro Marcadas pela Fé. Eu tenho aqui em mãos uma das revistas mais queridas aqui na Novo Tempo, que é o Marcadas pela Fé. Foram escolhidas 8 mulheres de fé para nos inspirar. E eu quero sugerir para você entrar em contato com a gente e pedir esse guia de estudo. Se você não fez isso ainda, não perca tempo e peça Marcadas pela Fé. Uma revista linda, com conteúdo incrível, bíblico e vai fazer a diferença. Cadê aqui? Vai fazer a diferença para você em todos os sentidos. Acredite em mim. Vem para cá, se une a tantas milhares de mulheres que já receberam em casa o guia de estudos Marcadas pela Fé e elas sabem dizer, fez toda a diferença. Crescimento emocional, espiritual é um presente para você. Entre em contato agora, pede o seu, vai chegar em casa sem que você pague nada por isso. Vai com todo amor e carinho chegar em sua casa. Entre em contato com a gente, tá bom? A autora do guia Marcadas pela Fé está aqui comigo, Cacau Luz, bem-vinda. Bom tê-la aqui, minha amiga. Muito obrigada. Muito feliz por estar aqui. Aqui também já foi a minha casa um pouco, um tempo. Obrigada. Mas eu estou muito feliz. Obrigada. Ainda mais falar do estudo que eu escrevi, né? Sim, e esse é o 3º episódio do Marcadas pela Fé. Tem vinheta? Roda a vinheta, então. Olha só. A 7ª lição aqui desse guia de estudos Marcadas pela Fé vai falar sobre a personagem Esther. Cacau, conta pra gente, assim, qual é o lugar de Esther como inspiração para a vida de nós mulheres, por exemplo, num tema paciência. Excelente. Bom, Darleide, eu creio que a paciência ela não vem sem o Espírito Santo. Você pode ter um temperamento tranquilo, paciente. Eu me considero uma pessoa paciente. Mas a gente não consegue mantê-lo sem a conexão com Deus, sem intimidade com o nosso Criador. Não tem como. É verdade. E Esther representa muito bem isso. Como ela soube esperar o tempo dela, como ela deixou ser usada. Ela foi muito sábia e muito paciente. Você, em sua jornada, você diz que se considera uma pessoa paciente, mas você sabe que na vida a gente se depara com situações que são mais desafiadoras do que o nosso roteiro previa. O quanto a Bíblia, o quanto Esther, o quanto até outras mulheres te trouxeram inspiração para, de fato, na prática, você vivenciar esse que é o dom do Espírito? Várias delas, Darleide, várias. Esther é uma. Ruth é outra, em Noemi. Mas hoje vamos falar de Esther. Naquele tempo, a esposa nem via o seu esposo, não dormia com ele. Era diferente, ela marcava um dia, a hora, o momento e a reunião. Então, para tudo aquilo que ela passou e veria passar, que Deus criou ela com esse propósito, com certeza, ela precisou esperar.
Então, eu creio assim, na minha vida, eu me inspiro sim, sempre me inspirei. Eu amo as personagens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, elas me ensinam muito e trouxeram muitas virtudes para a minha vida. Eu já meditei muito em vários momentos que eu precisei. E a Bíblia me trouxe essa luz, né? Mesmo das histórias, da disponibilidade delas diante de um cenário, às vezes caótico. Sim. Tudo isso eu consegui estudar e executar isso na minha vida. E é para ser assim. Nós precisamos ser estudiosas da palavra, nós precisamos ser mulheres cristãs, de maneira que seja efetiva a nossa fé. É para os momentos práticos que a Bíblia vem, a palavra de Deus, sobretudo o Espírito Santo, vem nos trazer entendimento sobre como nos portar e como gerir a vida a partir da sabedoria divina. Por falar nisso, eu tenho uma convidada agora, ela vai falar com a gente, a Helena. A Helena, ela vem contar de como ela foi sendo transformada na terapêutica divina de uma mulher difícil de lidar com palavras, emoções, um pouco impulsiva, impaciente, mas que hoje conta uma outra história. E o Espírito que atuou na vida de Esther, atua na vida da Helena também. Vem para cá, Helena, conversa aqui com a gente, seja bem-vinda. Aqui, ó, como vai você? Conta aí pra gente a sua história. Quem era você antes e quem é você hoje, depois da terapêutica divina? Olá, Cacau. Olá, Darleide. Oi. Bom, falar um pouco do que era, porque demonstra o tanto que Deus já transformou a minha vida. Eu sempre fui muito impetuosa, sabe? E dizem que mulher de 1,5 m feita as coisas. Eu quero tirar isso da ideia das pessoas, que o tamanho aqui não tem tanto a ver com a disponibilidade de trabalhar com o Espírito Santo. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada e eu quero tudo para ontem, como se dizem. Mas eu comecei a acreditar que aquilo não me fazia bem. E os relacionamentos, tanto de amizade quanto os relacionamentos interpessoais, de uma forma geral, atrapalhavam o meu desenvolvimento com as pessoas em relação ao meu jeito. Você já ouviu falar que a pessoa não tem filtro? É isso. É isso que me machucava bastante. E eu acabava, assim, atrapalhando, né? As pessoas também. Então, você em algum momento se deu conta de que as coisas precisavam mudar ou mudar. Porque você estava sofrendo prejuízo do seu jeito de ser. Eu nasci assim, eu sou assim. Provavelmente muito vítima, né, Cacau, do tal do sincericídio. Ela mesma de muito sincerona, mas acabava acarretando para si muitos problemas. Em que momento foi pontual que você buscasse ajuda? Por exemplo, você fez terapia também? Sim. Fiz terapia e eu tinha uma noção de que eu sou assim, quem quiser gostar de mim vai ser assim. Aí foi ficando sozinha, coitada. Pois é. Só que eu comecei a aprender na terapia que os relacionamentos, eles precisam ser troca. Então, eu preciso falar, eu preciso ouvir, eu preciso entender, e a empatia faz parte de tudo isso. Não que não caiba a sinceridade em todo lugar, Sim. é que ela precisa ser dita com amor. E muitas vezes essa diferença é muito grande. E quando Deus entra na sua vida, vamos para esse lugar assim, como é que foi Deus na tua vida? E a diretora está me dizendo assim, pergunta do marido dela, qual foi o papel e a influência do marido dela? Porque o marido é o primeiro que sofre, mas também vai ser o primeiro ao benefício, né? Na verdade, ele é o meu oposto, né, Leide? Totalmente diferente. Eu ligada no 420 e ele no 10. Não sabe o que faz, né? Então, ele falou comigo assim, olha, amor, você precisa fazer uma terapia. Mas não é essa terapia, faça uma terapia com Deus. Aí. E eu fiquei, poxa vida, eu vou falar com Deus o quê? Se Deus já sabe tudo. Então, uma madrugada, me levantei, orei, falei, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Consegui um caderninho, uma anotação, uma Bíblia, e todos os dias eu fazia aquela terapia com Deus durante 40 minutos. Parece que a magia ou algo, não sei se essa seria uma palavra adequada, mas o poder do Espírito Santo foi naquele exato momento. Meu Deus. E as pessoas começaram a notar a diferença. Para mim, não, estava tudo bem, tudo normal.
mas as pessoas começaram a notar a diferença. E eu consegui, através do trabalho do Espírito Santo e essa ajuda imprescindível do meu esposo, a entender que, como a Cacau disse no início, o Espírito Santo precisa agir, é fruto do Espírito Santo, a paciência, a tolerância, o amor. Então, eu misturei tudo isso através de uma terapia com Deus. Hoje eu me sinto melhor, é um processo. A Cacau lembrou muito bem disso, é um processo. À medida que eu me afasto do que é bom, eu começo a fazer as coisas ruins de novo. Então, a terapia, ela é contínua. Que lindo. Eu estava passando ali algumas das suas fotos, enquanto você falava, e aí o seu marido já é conhecido de agora, o homem que disse, meu amor, pelo amor de Deus, vai falar com Jesus sobre essa vida, menina, que coisa boa. E Cacau, continua aqui com a gente um pouquinho, já pode despedir, produção? Ah, eu queria mais dela. Quanta virtude, né? Eu queria. Sabedoria. Você provavelmente, nesse processo, tem muita oração, né? Tem muita oração, leitura da palavra. Mas volta depois para a gente conversar mais. Muito choro, né? Muita luta. E eu quero até dizer assim, gente, não interprete mal, porque vai sempre ter alguém que assim, ela usou a palavra mágica. Ela é cristã, ela só não encontrou uma palavra tão potente nesse momento para dizer o quanto foi de Deus que arrancasse dela aquilo que parece que era a própria identidade. O Espírito Santo vem e muda. Exatamente. Então, presta atenção de que o que Deus pode fazer é sem palavras. E aí, o que você me diz para nos despedirmos? Obrigada, viu? Se o Espírito Santo transformou Helena Mendes, ele pode transformar qualquer pessoa, Darleide. Deus tem um poder que ele supera as nossas expectativas. Quando eu comecei a terapia com Deus, comecei dizendo que eu queria ser uma pessoa amigável. Hoje eu entendo que é ser uma pessoa amável. Pelo meu esposo, pela minha família, pelos meus amigos. Eu tenho bons relacionamentos, eu cultivo isso. E não só porque a graduação ou a pós ajudou com isso, mas porque o fruto do Espírito Santo, que é a paciência e o amor, ele consegue transformar pessoas que querem. Obrigada, meu amor. Beijo, Cacau. Amém. Quanta virtude no esposo, nela de querer mudar. Isso é possível, sim, mas ela se colocou à disposição. Ela falou, houve lágrimas. Então, houve arrependimento e ela, genuinamente, ela falou, Senhor, eis-me aqui, eu preciso mudar. E isso, na vida de qualquer pessoa, é imprescindível, porque não podemos permanecer, ainda mais nos dias de hoje, com tanto conhecimento e autoconhecimento e a palavra de Deus. Eu creio que ela é transformadora. E quando você vai aos pés de Jesus e se coloca à disposição do Espírito Santo, aceitando o processo e falando, eis-me aqui, eu não posso mais, eu não suporto mais a minha maneira de ser, o jeito que eu estou agindo, né? Ela teve essa noção do que ela estava causando também na vida das pessoas e o quanto aquilo não gerava paz a ela. Então, isso é fantástico. Anotou, fez a leitura da palavra de Deus, orou e depois fez as suas anotações com Deus para ela entender o processo e fazer aquele estudo. Então, a palavra de Deus, ela gera transformação com a ajuda do Espírito Santo, sim. E eu tenho dado muito, mas muito valor àquilo que em algum momento até comentei sobre a ser terapêutica divina. Claro que nós aqui somos muito conhecidos, inclusive, meu programa, os nossos programas aqui tratam muito de buscar um profissional, recorrer a um profissional que considere as nossas questões dolorosas, as nossas feridas, a nossa história. Não é fácil, a vida não é fácil para ninguém, nós temos traumas. Gente, eu não estou dando conta da voz. Os nossos traumas... Aguinha, né? Deixa eu ajudar a Darleide aqui, ó. Enquanto isso, até aproveito, Cacau, a Darleide comentando sobre esse ponto principal, né? Que a gente precisa, a gente pode, melhor dizendo, né? Ter esse acesso fácil, né? À Bíblia, a palavra de Deus, que transforma a nossa vida. A gente olha para a história de tantos personagens bíblicos, né? Que foram transformados, várias mulheres, né? Transformadas, a vida foi transformada da água para o vinho. A gente vê acontecimentos como esse e às vezes a gente pensa que atualmente Deus não pode operar milagres como esse, né? Mas Deus não só opera milagres como esse, mas deixa pessoas para poder nos ajudar também, né? Que é muito importante a gente ter isso em mente. Deus pode operar o milagre? Claro, Deus quer operar o milagre, mas Deus também deixa profissionais capacitados para ajudar a gente a conseguir trazer algumas coisas à tona,
para poder deixar de lado e entender um pouco mais, né? O que Deus quer fazer na nossa vida. Que boa intervenção, meu amigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Lindo. Tamo junto. Mas eu quero ainda dar ênfase de que há ferramentas profissionais que são auxílio, mas nós temos muitas vezes nos esquecido de irmos a Jesus. Nós muitas vezes temos nos esquecido, você não sabe a alegria que senti de receber a Helena, de receber você com esse cuidado de a gente direcionar as pessoas a um conhecimento mais profundo da graça e do poder do Espírito Santo. Se o Evangelho não transformar, quem nos transformará? Cacau, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo momento em que você se debruçou sobre estas histórias e estas mulheres, para levar inspiração a outras pessoas a que confiem no poder de Deus. Muito obrigada, que Deus te abençoe. E a gente volta mais uma vez no quadro Mulheres Marcadas pela Fé. Obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço, Darleide. Uma alegria estar aqui. Obrigada. Que Deus abençoe a vocês todos. Agradecemos demais pela companhia. E eu reforço. Aqui. Vem para cá, meu amigo, para a gente reforçar mais uma vez. É muito, mas muito precioso que você considere. O Evangelho de Jesus Cristo é transformador. É mais que religião. É mais que qualquer coisa que você possa considerar. É transformação. É mudança de coração. É tomar coração de pedra em coração de carne e ser mudado pelo poder do Espírito Santo. Mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada equipe e até amanhã, né, meu amigo? Se Deus quiser, amanhã estamos de volta, mais um Entre Família, contando com você que está do outro lado aí, viu? Não só para assistir, mas para compartilhar também do Entre Família, se tornar um anjo da esperança para fazer com que a gente continue aqui 24 horas por dia levando essa mensagem e levando esperança e salvação para mais e mais pessoas. Até nosso próximo encontro, Até mais, até amanhã a gente se encontra. Beijo, tchau, tchau. Valeu, tchau.